Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Provérbios capítulo 20, versículo 19. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre um dos pecados mais graves e ao mesmo tempo comuns com a língua, a fofoca. Problema conhecido, praticado por muitos e que também as suas consequências são conhecidas. É bem possível que a maioria dos ouvintes desse episódio de hoje já tenha lidado com as consequências da fofoca, já viu conflitos serem causados, amizades desfeitas, famílias com a harmonia prejudicada por causa da fofoca. Pense na verdade dita por esse provérbio inicial, que o fofoqueiro é um problema quando revela segredos. Poucas coisas são piores do que um amigo que trai a confiança de outro, revelando um segredo. Talvez você abriu uma dificuldade pessoal, partilhou uma dor íntima e confiou aquilo a alguém e a pessoa revela o segredo. Uma demonstração de falta de amor, de falta de lealdade mesmo, traindo a confiança, esmagando o espírito de outra pessoa e muitas vezes destruindo relacionamentos. Provérbios 11:13 nos diz que o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Nós entendemos, por meio desse provérbio, que o uso da língua define o tipo de amigo que você é. Se um amigo fiel, que guarda o segredo que te foi confiado, ou um perverso, que espalha a informação indevida e o faz com crueldade, destruindo relacionamentos. Outro aspecto importante da fofoca está em Provérbios 17:9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. A ideia de encobrir a transgressão aqui não é exatamente a mesma de encobrir o segredo. Não é de esconder o pecado, quase agindo como cúmplice da iniquidade do outro. O ponto é de alguém que deixa o assunto morrer. Pense como muitas pessoas continuam espalhando problemas que já deveriam ter sido resolvidos, que desenterram questões do passado e trazem o assunto à baila, como o provérbio fala, muitas vezes espalhando para outras pessoas. O que Provérbios 19 nos diz é que isso demonstra falta de amor. Constantes fofocas que vão dividir amigos, destruir relacionamentos. Quem perdoa verdadeiramente enterra as dificuldades do passado, não continua relembrando os erros que já foram deixados para trás. Provérbios 16:28 nos diz que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Deus odeia esse tipo de atitude. Agora, se a fofoca causa tantos males, por que ainda somos tão tentados a praticá-la? Provérbios 18:8 nos diz que as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Pense na sua própria vida. Quando alguém traz uma calúnia, uma fofoca sobre outra pessoa, quando vai revelar um segredo ou descobrir uma informação nova, como muitas vezes nossa tendência é receber aquilo como um doce, delicioso e agradável aos olhos, como se trouxesse um prato de guloseimas para estarmos saboreando. É triste, mas é a maneira que muitas vezes olhamos para as fofocas. O ponto que não pensamos, que esse provérbio fala, é que uma vez dentro de nós, essas palavras maldizentes não podem ser removidas, vão para o mais interior do ventre, como se virassem parte da pessoa. E nisso, além de algo terrível, a fofoca pode ser vista, às vezes, como um mero boato interessante, que eu ouço e depois esqueço e não vai me afetar. Mas precisamos perceber. As coisas que ouvimos nos afetam, influenciam o nosso pensamento, nos leva a odiar outra pessoa,
a zombar de outra pessoa e, principalmente, a desagradarmos a Deus. Amizades podem ser prejudicadas pela fofoca e pela calúnia. E para encerrar, Provérbios 26:20 nos diz uma verdade que muitas vezes é triste. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Muitas vezes, a solução de conflitos está em remover aquele que traz lenha para a fogueira. Muitos conflitos são causados por calúnias e fofocas, e nós devemos meditar na nossa própria vida. Na próxima tentação para fofocar, faça sua escolha e use bem sua língua e o seu ouvido. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.